Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é um seminário que temos todos os meses de março. É um mês dedicado ao seminário de crianças, intermediários, adolescentes, até os bebês. Até mesmo as gestantes participam também das aulas, porque aqueles que estão no ventre da mãe também são alvo do amor de Deus. Mas nessa ocasião nós teremos aqui uma aula dedicada aos adolescentes. E certamente o Senhor vai falar ao coração dos adolescentes. Pode ser que tenha também algum pai, mãe assistindo, participando dessa aula. Deus também vai falar ao seu coração. Nós vamos nesse momento fazer uma oração, dando início a essa aula, a este seminário, cujo tema é O Espírito do Senhor vem sobre mim. Vamos clamar ao Senhor. Clamamos a Deus pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Perdoa as nossas falhas. Permite-nos entrar na presença do Senhor. E que durante essa aula, este seminário, o seu Espírito Santo seja derramado sobre cada adolescente, sobre as famílias que estão participando deste seminário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, os adolescentes que puderem vão se ajoelhar diante de Deus para receber a oração da imposição das mãos. Clamamos, Senhor, mais uma vez, para que cada adolescente tenha o seu coração aberto, preparado para receber o ensino, para receber a sua palavra e mais, para receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Saudamos nossos adolescentes e todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui com vocês em mais um seminário de março. O tema do nosso seminário é O Espírito do Senhor vem sobre mim. O desejo do Senhor é encher vocês com o seu Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá sabedoria, entendimento e temor do Senhor. Ele nos fortalece, nos dá ousadia e nos impulsiona a fazer somente a vontade de Deus. É Ele quem nos ensina como agir em cada situação da nossa vida. E para começar esse período desse seminário, eu convido a todos a cantarmos, entoarmos o hino Estou Aqui para Confessar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Agora, já lavados pelo sangue de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor, com o Espírito de Deus em minha vida, nós somos felizes. Vamos cantar esse louvor. Cristo prometeu deixar-nos o Consolador para estar conosco.
Agora nós vamos entoar mais um louvor, falando então da nossa grande alegria, a expectativa da nossa vida, a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. O assunto da nossa primeira aula é a atitude de Miriam. Pensem comigo. Vocês já passaram por uma situação em que precisaram agir rápido? Algum colega já chamou vocês para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa e vocês sabem que o Senhor não está naquilo? O que vocês fazem? Antes que eles fiquem insistindo, vocês se posicionam e dizem que não vão porque escolheram agradar a Deus. Não é assim? Isso é ter atitude. Ter atitude é decidir e agir mesmo quando não é fácil. É não ficar parado esperando alguém mandar, mas se posicionar e fazer o que é certo diante de Deus. É isso que vamos aprender hoje ao observar a atitude de Miriam. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo 2:4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Miriam foi uma adolescente como vocês. Ela viveu no Egito, um lugar rico e cheio de pecado. Mesmo assim, Miriam não se intimidou. Teve atitude, ousadia no espírito e fez toda a diferença na obra de Deus. Seu irmão Moisés nasceu num tempo difícil. O povo de Israel estava escravizado, mas mesmo assim não parava de crescer. Para enfraquecê-lo, o faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus que nascessem. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não aceitaram o decreto de faraó e, com fé, esconderam o menino por 3 meses. Quando não foi mais possível escondê-lo, prepararam um cesto de junco, betumaram por dentro e por fora para que a água do Nilo não entrasse e depois colocaram Moisés dentro do cesto. Eles deixaram um cesto de Moisés entre os juncos, à beira do rio, onde a filha de Faraó costumava tomar banho. Foi aí que Miriam teve uma atitude maravilhosa. E qual foi a atitude de Miriam? Ela ficou observando tudo. A Bíblia diz que Miriam postou-se de longe para saber o que havia de acontecer com a criança. Apesar de ser uma adolescente, Miriam se posicionou. Ela não temeu, não se distraiu, não se ocupou com as vaidades do Egito. Miriam estava vigilante, com os olhos atentos na criança que representava ali a grande obra de salvação que Deus iria realizar. Quando a filha de Faraó chegou com suas donzelas e viu o bebê no rio, ela quis ficar com o bebê. E nessa hora, Miriam não fugiu, não recuou
e o Espírito Santo lhe deu ousadia. Ela se aproximou e perguntou com simplicidade e sabedoria: irei eu chamar a uma das hebreias para que crie o menino para ti? A princesa gostou e disse: vai! E na mesma hora Miriam foi buscar Joquebede, sua mãe. Que maravilha! Uma atitude simples, mas cheia de ousadia e fé, salvou Moisés, que mais tarde se tornaria o libertador do povo de Israel. Essa história nos ensina muito, nos ensina que o mundo em que vivemos é como o Egito. A ordem do adversário é usar as águas sujas deste mundo para matar a bênção da salvação em Jesus na vida de vocês. Hoje, muitos adolescentes estão se deixando levar pelas águas sujas das redes sociais, dos influenciadores, das más companhias, pelo desejo de ser agradável ao mundo. E tantas outras coisas têm envolvido os adolescentes. E com isso, perdem a bênção da salvação em Jesus, se distanciam de Deus, não valorizam o ensino da palavra de Deus que aprenderam muitos desde a infância, desde que eram criança. Vocês vivem um tempo de descobertas, cercado de novidades, tecnologia e muitas distrações. Mas Deus quer que vocês estejam vigilantes, atentos como Miriam. Ela valorizou o ensino que recebeu de seus pais e não ficou distraída com as belezas que o Egito tinha para oferecer. Não temeu o poder do Egito, mas também não ficou indiferente com a situação. Miriam tinha o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Por isso ficou firme. Ela não tirou o olhar da criança. Guardem esse ensino no coração. O que realmente importa é estar atento à criança, à salvação em Jesus, à obra de Deus na sua vida, à bênção do Senhor na vida de vocês. O Espírito Santo deu ousadia para Miriam e Ele quer dar essa mesma ousadia a você. Você sabe o que é a ousadia no Espírito Santo? É agir com coragem e fé, mesmo quando a situação parece difícil. E isso não vem da nossa força, vem do Espírito Santo. Ele nos impulsiona a fazer o que é certo. O adolescente que tem o Espírito Santo na sua vida, ele traz bênçãos por onde passa, porque é o Espírito Santo quem coloca palavras na sua boca. Na igreja, ele ora, louva com alegria, dá assistência ao adolescente visitante. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Em sua casa, ele sempre está pronto a ajudar os pais, é obediente, ele vive bem com os irmãos. Na escola, ele reflete a luz de Jesus e todos veem que ele é um servo do Senhor, um servo definido. Deus quer levantar adolescentes cheios do Espírito Santo, definidos, atentos e prontos para agir como Miriam. Adolescentes que não ficam distraídos, mas também não ficam parados, mas que se posicionam para fazer a vontade de Deus, mesmo quando não é fácil. Miriam foi bênção para sua família e para o povo de Deus, porque escolheu olhar para aquilo que realmente importa, a bênção do Senhor, lutar pela bênção. Quem escolhe manter os olhos nas coisas eternas vai morar na eternidade com Deus. E hoje o Senhor tem um conselho para você. Seja como Miriam, tenha atitude, se posicione como servo do Senhor. Não espere crescer. O momento de ser usado na obra de Deus é hoje, é agora. Jesus está às portas. Diga com fé: eu irei. Eu irei amar mais a Jesus, eu irei mais à casa do Senhor, eu irei amar mais a palavra de Deus, eu irei me dedicar mais na obra de Deus. E quando Jesus voltar, eu irei ouvir o meu nome ser chamado. A Igreja Fiel está vigilante e em breve nós todos seremos arrebatados. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor de gratidão ao Senhor por essa bênção. Porque Jesus não nos deixou sozinhos, Jesus nos deixou o seu Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas. Vamos cantar Quero Ser Fiel.
Saudamos a todos, em especial os nossos adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais um seminário do mês de março, que tem como tema O Espírito do Senhor vem sobre mim. E nesta hora vamos dar início ao nosso período de louvor, cantando um louvor de clamor, Eu clamo, eu oro. Glórias a Jesus! Agora vamos cantar mais um louvor. Dai-me um coração humilde e reto. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que Aleluia! E antes da palavra, vamos cantar o louvor Quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus virá, em breve virá. Jesus virá, a porta ele está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, em breve ele vem. Guarda o que tens, Jesus presto vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Jesus! Nessa segunda aula do nosso seminário, vamos ver qual foi a atitude de Daniel. Daniel era cheio do Espírito Santo. Ele viveu para agradar a Deus, mesmo quando tudo ao seu redor o levava a viver longe da presença do Senhor.
A pergunta é: quem você tem agradado? Qual a sua atitude quando todos ao seu redor não servem a Deus? O desejo do Senhor é te levar a ter a mesma atitude de Daniel. Isso que nós vamos aprender nesta aula. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel nasceu em Judá, terra que ficava em Jerusalém e o templo do Senhor, onde o povo adorava a Deus. Mas por causa da desobediência, Jerusalém foi invadida e Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Babilônia era uma cidade rica e moderna, porém era cheia de pecados e ídolos. As pessoas ali tinham costumes bem diferentes dos ensinamentos do Senhor. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em seu coração. Em um determinado momento, Daniel foi levado para o palácio junto com os outros jovens. O rei ordenou que alguns jovens da linhagem real e dos príncipes fossem levados para servi-lo. Além dos outros jovens, Daniel estava com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles eram servos de Deus no meio de um povo que havia abandonado o Senhor. Ao chegarem no palácio, todos aqueles jovens viram como era magnífico, as construções eram lindas, a comida era farta, as oportunidades eram muitas, mas nada ali agradava a Deus. O rei ordenou para mudar tudo na vida daqueles jovens, mudar seus nomes, os seus costumes e também mudar a alimentação deles. Tudo isso tinha um objetivo: apagar a identidade deles como povo de Deus e torná-los babilônicos. Pensem bem, morar no palácio de um rei poderoso e comer da sua comida era algo desejado por muitos. Mas a Bíblia diz algo maravilhoso sobre Daniel. Ele teve uma atitude, assentou no seu coração não se contaminar com o banquete do rei. Ele decidiu, ele escolheu ser santo. Daniel pediu a Aspenaz, funcionário do rei, que fossem dados legumes e água para ele e seus amigos. Porém, Aspenaz ficou com medo de permitir, pois pensou que eles ficariam mais fracos. Se isso acontecesse, ele seria punido pelo rei. Mas Daniel não desistiu. Cheio do Espírito Santo, Daniel pediu com autoridade a Aspenaz: experimenta. Peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. Isso está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 13. Ser diferente não era fácil, mas o que Daniel mais queria era agradar ao Deus que ele servia. Durante 10 dias, Daniel e seus 3 amigos foram provados, 10 dias sendo observados, 10 dias talvez ouvindo comentários para desanimá-los, mas 10 dias confiando que o Senhor estava com eles. Não era fácil. Eles podiam desistir, podiam se misturar, podiam pensar, só dessa vez não tem problema, mas Daniel e seus amigos decidiram ser fiéis ao Senhor até o fim. Quando os 10 dias terminaram, Deus respondeu. Eles estavam mais fortes, mais saudáveis, mais preparados. Deus viu que eles eram fiéis em toda maneira de ser e enviou o seu Espírito Santo para ajudá-los. O rei ficou tão admirado que os colocou acima de todos que participavam da sua mesa. Os 4 tiveram cargos muito importantes. Deus é fiel para com os que o temem. Viram só? Quando todos achavam que eles ficariam mais fracos, eles ficaram mais fortes. Quando todos achavam que eles não iriam aprender, eles se tornaram mais sábios, porque sobre eles estava o Espírito do Senhor. Babilônia representa este mundo. Os banquetes continuam os mesmos,
músicas e festas mundanas, jogos atrativos que viciam e contaminam as mentes, vícios, modismos, conversas na internet, séries de TV impróprias, pressões para ser igual. E tudo tem o mesmo objetivo: tirar a sua identidade de servo do Senhor, fazendo com que você seja igual ao adolescente do mundo. Muitos querem ser iguais para não sofrer rejeição, mas acabam perdendo a maior bênção, que é a salvação, a vida eterna. Mas nesta hora, Deus busca adolescentes santificados, separados, cheios do Espírito Santo, que sabem escolher o que convém e não convém. Ainda estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Somos guardados pelo Espírito Santo. Somente os que escolherem a santificação estarão preparados para subir quando Jesus vier nos tirar deste mundo. Não existe meio termo. Ou você está na luz do Espírito Santo ou está nas trevas. Hoje, Deus te chama para ter atitude, ousadia e definição. Seja como Daniel, seja como Miriam, cheio do Espírito Santo. Ore pedindo: Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre mim, me enche do Teu Espírito Santo. Seja um servo fiel neste mundo de tanto pecado. Testemunhe para todos ao seu redor que você é de Jesus. Você não é deste mundo. E quando Ele voltar, você vai ouvir Jesus chamar o seu nome e dizer: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Glórias a Jesus! E para finalizarmos a nossa aula, vamos cantar com muita alegria o louvor O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Nada temerei, pronto estarei, pois o Espírito do Senhor vem sobre mim. Maranata, Jesus ora vem, Senhor Jesus. Com o Espírito do Senhor eu subirei, Com o Espírito do Senhor eu subirei, Com o Espírito do Senhor eu subirei. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adolescente, você é especial para o Senhor, você é precioso para o Senhor. O Espírito de Deus quer repousar sobre o seu coração, quer encher a sua vida. Nós vamos glorificar a Deus encerrando essa aula, este seminário, na presença do Senhor. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Quando pedimos agora, ao final deste seminário, que todos os adolescentes sejam cheios do Espírito Santo, que os adolescentes sejam batizados com o Espírito Santo e que o nome do Senhor seja glorificado. E em Teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos vós, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Se porventura alguém desejar ainda uma oração, uma assistência, você que é adolescente ou o senhor, a senhora, pai responsável, há aqui na tela também um número 0800 para que você receba a assistência que você precisa, a oração que você necessita. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.